E meus queridos, tudo bom com vocês? Voltamos com mais outra aula e agora pega o caderno de vocês, vão abrindo aí, ó, e vai acompanhando a aula, tá bom? Fica de olho, depois a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais nesse nosso estudo sobre o tecido sanguíneo. Dá uma olhada lá na tela. Olha, a aula de hoje é a aula de número 18. Sobre o tecido sanguíneo, nós vamos falar aqui do tecido hematopoético. Então, presta atenção. Hoje é a parte 1. Então, vão ter outras partes. Vamos só frisar aqui, ó, em relação ao tecido hematopoético ou hematocitopoético, que tem as diferenças, vamos ver uma introdução, a característica, né, a composição, formação e função. Então, dá uma olhadinha aí na tela, meus queridos. Hematopoiese, conhecido como hematopoese ou hemapoese. E também outras literaturas são denominadas como hemapoiese. Professor, coloquei aí em cores diferentes para a gente verificar a terminologia. O que significa hematopoiese? É o processo, olha aí, galerinha, é o processo. Volta. O que é isso, prof? É o processo de formação e desenvolvimento, maturação dos elementos figurados. Que elementos são esses, professor? Esses são os elementos que vão constituir o sangue, a partir de células precursoras. Então, vou até assinalar aqui precursores. O que é precursor? É o que vem antes. Antes do tecido sanguíneo. Antes do tecido, não, perdão, das células que vão, o que, professor? Vão constituir o tecido sanguíneo. Aqui, putinho. Só, no nosso sangue, na última aula, nós vimos que o sangue, visto assim, de fora, de longe, de olho nu que a gente fala, ele é homogêneo. Mas quando a gente deixa ele descansar, minutos, depois que você vai lá fazer a doação de sangue no tubinho, você vê parte, né? Divide em plasma, aí tem células branquinhas que são os leucócitos e as hemácias. Só que quando a gente pega um microscópio, que aí a gente consegue ver todas as células que constituem o sangue, ele é heterogêneo. Então, o que forma essas células, né? É a origem, precursor de tudo isso. É a hematopoiese. Dá uma olhada lá na tela. Então, só para a gente usar esse característico aí, pessoal, hematopoiese são os processos de desenvolvimento. Dá uma olhada na tela. Os processos de desenvolvimento, o processo de formação, são células precursoras, né, que a gente fala, conhecidos como células hematopoiéticas. Está bem vermelho aí, tá bom? Então, professor, isso também quer dizer que são células tronco, né? Pluripotentes. A gente fala assim, pluripotentes, totipotentes, essas terminologias que dá ao processo da hematopoiese ou hematopoiéticas, as formações. E de onde elas vêm, professor? Olha aí, ó. Nessa figura, nós estamos dando uma visão para vocês sobre essas células pluripotentes. E elas estão aonde, professor? Lembra quando o vovô falava pra gente, olha aqui, galera, o tutano, né? Aquela coisa que está dentro do osso, que a gente bate quando a gente faz um mocotó, aí tem aquele tecido dentro do osso, é o tutano. E aqui a gente vê que esse tutano, na verdade, nos seres humanos, é a nossa medula óssea. Dá uma olhada lá na figura. Então, aí estamos vendo, galerinha, ó, células tronco. São as células pluripotentes que vão dar origem a outras células que constituem o tecido sanguíneo. Então, o tecido hematopoiético é o tecido que origina, o tecido precursor dessas células. Qual é a origem, então? Células linfóides, que vão se dividir em linfócitos T, linfócitos B, dão origem às hemácias. Aí, ó, as células mieloides, né? Vão dar origem a hemácia, monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e plaquetas.
Nós vamos ver um por um dessas aí. Estrutura, função, característica e propriedades. Mas, prof, nós estamos aqui agora vendo esse tecido hematopoético. Então, o tecido hematopoético, o nome, a terminologia, né, do grego vem hematos, que é sangue, né? E poiese, formação, origem. Então, aqui, ó, tio vai até frisar, ó, do grego hematos, ó, hematos, vou botar de azulzinho, é sangue. Poiese significa formação, origem. É um tipo de tecido conjuntivo, responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa. Então, a gente vai ver quais são essas células sanguíneas e o que é essa linfa. Então, nós sabemos que o tecido hematopoético faz parte do tecido conjuntivo, é responsável pela formação das células que constituem o sangue, está localizado, olha aí, ó, galera, que vai até frisar, frisa aí junto comigo, olha aí, ó, localizado no interior de todos os nossos ossos. Esse tecido é precursor da medula óssea. Então, a medula óssea é encontrada no interior dos ossos. Contém células troncos hematopoéticas que vão dar origem, vão conduzir os componentes do sangue. As hemácias, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, o glóbulo branco, que são parte do sistema de defesa do nosso organismo. A gente vai ver parte a parte. Ei, prof, que motivo? É verdade, eu lembro que falam assim que as células tronco, né? Essas células pluripotentes também são utilizadas em pesquisas, dá origem a qualquer outro tipo de tecido. E nós temos que lembrar que vários tecidos dão origem a órgãos. Então, a gente vai ver características desse processo de formação. Lá na tela, meus queridos. Olha só. Função, então. A função, a medula óssea é dotada de fibras reticulares e células tronco-medulares. Tais células são multipotentes ou pluripotentes. O que significa, professor? Ou seja, podem dar origem a diversos de células sanguíneas e são descendentes das células troncos, células embrionárias. E aí nós temos essa figura para representar para vocês, ó, células troncos embrionárias. Vocês têm que lembrar agora, lá no 7º ano. Então, a nossa primeira aula, ou então na aula de reprodução, quando um espermatozoide encontra com um óvulo e forma o quê? Um zigoto. E esse zigoto vai se transformar em uma massa cheia de blastômero. Cada bolinha dessa, ó, cada bolinha dessa aqui que a gente vai colocar aqui, ó, uma bolinha dessa, outra bolinha, é um blastômero. E aí vai formar um blastocisto. Depois vai passar pelo processo de embrioblastos, vai formar embriões. E as células tronco vão derivar dos embriões, vão dar origem a neurônios, ao fígado, às células sanguíneas, tecido muscular, ao osso. Então, elas vão se especializar. Então, uma célula dá origem a tecidos e um conjunto de tecidos dá origem a um órgão. E os órgãos vão formar o nosso sistema. A célula tronco embrionária são, nós estamos aqui sempre frisando para vocês, ó, totipotentes. Opa, vamos mudar aqui, borracha, totipotentes. Professor, totipotentes, frisando, não só dão origem à célula sanguínea, como qualquer outro tipo de célula do nosso corpo. Aqui para o tio. Essas células se especializam. O que é especializar, professor? Uma célula, ela depende do meio onde a gente coloca. Se nós pegarmos, né, os cientistas, eles coletam essas células e fazem experimentos para resolver problemas, principalmente de doenças como câncer, doenças genéticas, para conseguir
possibilitar um método de tratamento. Muitas pessoas, né, doam, né, as suas células para que possam, então, auxiliar nos processos de pesquisa. Quando todos nós, temos uma célula, vou dar como exemplo para vocês. Nós temos a hemácia. Lembra? A principal função da hemácia, nós vamos ter uma aula específica dela. A principal função da hemácia é o quê, pessoal? Captar o oxigênio, distribuir o oxigênio para o tecido, captar o dióxido de carbono e a gente transportar gases. Respiramos oxigênio e colocamos o dióxido de carbono para fora. Só que a hemácia, com essa função, ela só dura, no nosso sistema, 120 dias. Então, a cada 120 dias, nós estamos renovando as hemácias, produzindo novas hemácias. E nós vamos ver como é que esse processo acontece. Mas de onde vem elas, professor? Lá da nossa medula óssea, no processo hematocitopoético, tá bom? Na verdade, do tecido hematocitopoético, que vai dar origem. Como também nós acabamos de falar, que vai dar origem a outros tecidos, não é isso? Dá uma olhada lá na tela. Então, meus queridos, o tecido hematocitopoético é responsável pela produção de células sanguíneas, plaquetas. Sempre estou repetindo isso para vocês, para frisar. Estou colocando em cores diferentes. Da onde elas são formadas? Qual é a principal? Eles têm a principal função na formação das células pluripotentes. Pluri é porque uma célula lá da medula óssea tem a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de tecido. Os principais que nós vamos ver são os linfóides e mieloides. E aqui, ó, um esquema mostrando para vocês esse processo de desenvolvimento dos linfócitos a partir dos linfóides e mieloides. Eles aí, ó, da célula-tronco, nós vamos ver por parte, tá bom? Na célula-tronco, ó, linfóide vai se transformar num linfoblasto, aí linfócito B e linfócito T. Professor, o linfócito B e o linfócito T tem qual principal função? Defesa do nosso sistema imunológico. Eles que vão auxiliar na produção de anticorpos. Então, nós vimos aí que não vai produzir só a hemácia, que é responsável pelas trocas gasosas, vão produzir células que vão fazer soldados. Aqui, meus queridos, lembra que o professor sempre fala? Os anticorpos são uma defesa específica, eles são mais rápidos a atacar os patógenos, vírus, bactérias, fungos, esses micro-organismos invisíveis que, quando invadem o nosso sistema, eles são eficientes. Nós vamos ver como isso acontece. Aqui é só para a gente ver de onde vem essa origem, de onde ocorre essas células que fazem parte do nosso tecido sanguíneo. Dá uma olhada lá na tela. Mas não é somente, então, professor, a hemácia, linfócito B, linfócito T, as mieloides, professor, as mieloides vão, então, formar os monócitos, os granulócitos, glóbulos vermelhos, que são sangue, eu já falei, plaquetas, vamos ver daqui a pouco. Monócitos e os granulócitos são células também de defesa, só que eles agem aonde, professor? Um processo que as pessoas têm aí de alergia. Ai, que putiu! As pessoas têm problemas de ser alérgico a determinados componentes, essas células estão para poder sinalizar uma determinada defesa. E quando é muito específico, aí a gente causa aquelas pessoas que são alérgicas a determinados alimentos, por exemplo, camarão, não pode comer camarão, ou não pode comer amendoim, que começa a inchar a garganta, fecha a glote e a pessoa não consegue respirar. Então, quando isso é muito específico, nós vamos ver. Então, todos esses processos ocorrem ali, são células do sistema imunológico que também vêm da origem do tecido hematocitopoético. Lá na tela, meus queridos. Professor, mais algo? Sim. Ali, ó, o hemocitoblasto, ou também conhecido célula-tronco, hematocitopoética, são células precursoras, ó, dos glóbulos sanguíneos, que aí já
estamos falando de toda a cadeia, né, da teoria monofilética. Exemplo, hemocitoblastos. Um hemocitoblasto, ele vai dar origem aí, ó, ao pronormoblasto, mioblasto, linfoblastos, monoblastos e megarioblastos. Nós vamos ver passo a passo desse processo de desenvolvimento. Mas aí eu só quero frisar aqui com vocês que todo esse processo, todos esses nomes, nós vamos ver um por um, vai se caracterizar na produção de quê, professor? Uma célula, ou ela vai dar origem às hemácias, ou ela vai dar origem aos granulócitos ou agranulócitos, que tudo é leucócitos. E depois elas também podem dar origem a plaquetas. Então, nós temos aqui, dentro de granulócitos, né, nós temos os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, e aí, ó, os linfócitos. Dentro de linfócito, aqui eu só coloquei um, mas dentro de linfócitos, tem linfócito B, linfócito T, tem os monócitos e também todo o processo. Lembra aqui, galerinha? Quando os macrófagos, que são as primeiras células de defesa, você cortou o dedo, machucou, ralou, aí é uma porta, uma abertura para micro-organismos invadirem o nosso sistema. Aí os macrófagos, né, vão lá e englobam aquela célula para apresentar um pedaço daquela célula para o sistema imunológico. Então, toda a origem desse processo vem, então, da onde, professor? Células-tronco, ok? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então, olha, só para exercitar aí, ó, a gente vai colocar para vocês um exercício para a gente lembrar, fixar um pouquinho sobre esse negócio de célula-tronco. É quando a vovó e o vovô falavam ali, ó, o tutano do boi, fazer um cozidão, aí tem aquele tutano, lá dentro tá cheio de células-tronco. Dá uma olhadinha nesse exercício para a gente fixar mais sobre isso, professor. Cite o nome e descreva o significado do processo responsável pela formação das células, que constituem ó, o tecido sanguíneo. Então, vamos, eu estou colocando bastante esses nomes para você se familiarizar, que é os nomes escrotos, né, não, galerinha? Olha aí, ó. Tecido hematopoético. Tecido hematopoético, sim, do grego, significa o quê? Hematos. Eu vou até, ó, frisar. O que é hematos, professor? Hematos significa sangue. E poese, professor? Formação, origem. Então, tecido hematocitopoético ou tecido hematopoético é um tipo de tecido conjuntivo, lembra? Responsável pelo quê, professor? Formação das células sanguíneas, que nós vimos, hemácia, leucócitos, linfócitos, monócitos, neutrófilos. E também, eles estão localizados aonde esse tecido, professor? Dentro do nosso osso, que é um tecido precursor da medula óssea. E aí a gente colocou medula óssea vermelha, mas é só medula óssea. Alguns livros trazem, né? Medula óssea vermelha. Pessoal, prof, nessa questão o senhor colocou aí, ó, tecido hematopoético. Mas eu não escrevi hematopoético, porque no livro a gente viu que eles têm outros nomes, outras denominações. Então, eu só vou voltar aqui para vocês verificarem rapidinho aí, ó. Ele pode ser chamado, ó, tecido, né? Hematopoético ou hematopoiese, hematopoese, hematopoese. É um hemapoese, Jefferson. No amarelinho, hematopoese, hemopoese e hemopoiese. Então, nós temos aí, ó, 3 nomenclaturas que estão corretas. Mas qual foi o que você usou, professor? Essa aqui, ó, que é a mais divulgada, é o tecido hematopoiese. Tá bom? Galera, aqui para mim,
Olha, essa só foi a primeira parte introdutória. Tá? Então, eu quis frisar bastante sobre esse principal tecido, que é das células-tronco, que vai constituir todas as células. Tem uma lista de exercícios aí que eu te envio para vocês exercitarem. Mas daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, para a gente ver célula por célula. Aguardo vocês, gente. Tchau.